Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra. Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Nesta edição especial de férias do Jornal Rádio PT, vamos relembrar a entrevista com Pedro Serrano, especialista em Direito Constitucional e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Você vai rever também a entrevista com o chanceler Celso Amorim sobre a desastrosa política internacional do governo Bolsonaro. Bom dia, bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia. Tudo bem? Pedro, tudo bem, Pedro. Que bom que você está aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje, porque o brasileiro vive sobressaltado, esperando a próxima barbaridade que será dita, né, ou realizada pelo Bolsonaro. O senhor alertava em 2018 do risco de esvaziamento da Constituição caso Bolsonaro fosse eleito. Eu queria que o senhor atualizasse essa análise e se ainda vê risco e se comentasse se estamos, como é que o povo está exposto quando um chefe de Estado se comporta de maneira extremista e autoritária. Pois então, esse temor se confirmou. Bolsonaro se revela um agente contrário à Constituição, que procura diariamente esvaziar de sentido a Constituição. Não retira a Constituição do lugar, ela está aí ainda no plano formal, existe uma Constituição, está lá escrita, tal, só que o sentido do texto, ele vamos dizer, reduzido, amesquinhado, manipulado, instrumentalizado. Há um processo no país, que já houve na Alemanha nazista, algo semelhante, não igual, evidentemente, é um processo de degeneração do direito e da Constituição e da democracia. E onde Bolsonaro hoje é um dos principais agentes soberanos desse processo. Doutor Pedro, como é que os poderes podem garantir que isso não venha a ocorrer de novo? Eu digo isso porque em 2001 houve uma emenda à Constituição impedindo que houvesse novamente um confisco às poupanças, como aconteceu no governo Collor. É possível fazer alguma emenda à Constituição impedindo que ou o Bolsonaro, quando volte à política, ou os filhos de Bolsonaro, ou outros Bolsonaros, né, que estão aí se espelhando e tendo ele como exemplo, volte a agir de maneira autoritária e tantas vezes agredindo o texto, né, que guarda os direitos fundamentais desse país? É possível que isso seja feito? Nós temos que fortalecer no Brasil a força normativa da Constituição. Ela tem que passar, de um lado, a ter força normativa, as autoridades têm que respeitá-la. Mas, do outro lado, nós só vamos ter realmente força normativa na Constituição quando os direitos que ela garante ao cidadão forem universalizados. Ou seja, no Brasil, tradicionalmente, há esse método, vamos dizer, muito primitivo, não é nem de um capitalismo moderno, de você ter uma hermenêutica, uma forma de interpretar constante da Constituição, eu chamaria de privatista, de exceção, de buscar, vamos dizer, transformar os direitos em privilégios. Na hora que eles são interpretados, eles são restritos, eles só vão servir a uma parcela reduzida da população. O nosso esforço tem que ser por universalizar os direitos. Na hora que cada cidadão brasileiro efetivamente conseguir exercer os seus direitos, a sociedade não vai deixar esses direitos se perder. Hoje a sociedade não luta tanto pelos direitos porque a maioria da sociedade não usufrui deles. Então a melhor forma de garantir a Constituição é levar os seus benefícios a todos e não apenas a uma minoria privilegiada. Doutor, o senhor também disse que a Operação Lava Jato criou o bolsonarismo. Eu queria que o senhor explicasse essa afirmação. Bem, isso é uma explicação um pouco complexa. Na realidade, o sistema, esse extremismo de extrema-direita, ele começa na década de 90 com a guerra às drogas, né, através da prática pelo Estado de um autoritarismo líquido, medidas de exceção no interior da democracia e não governos de exceção, né. E isso começa no sistema de justiça, se desenvolve essa técnica de produzir medidas de exceção, processos penais de exceção, né, e vai se formando na sociedade um ambiente populista de extrema-direita, em torno da ideia de um Estado securitário, um Estado de segurança, substituindo o Estado de Direito. Isso migra para a política, no caso do Mensalão, essa técnica,
autoritária, líquida, migra para a política, no caso do Mensalão, e evolui muito com a Lava Jato. Né? Com a Lava Jato, vamos dizer, ela cumpre algumas tarefas políticas para a extrema-direita, a Lava Jato. Ela, de um lado, cria o ambiente social e afetivo propício ao impeachment inconstitucional de Dilma Rousseff, ao golpe contra ela, impede Lula de ser candidato, e esse movimento social cada vez mais forte, que vem vindo com apoio da mídia desde a década de 90, a Lava Jato faz transferir para a ação política, através da criação do bolsonarismo. Captura Bolsonaro, que era um líder, vamos dizer, marginal no sistema político, e coloca ele no centro de um novo bloco de poder, que ela inclusive vai compor, colocando Moro como ministro da Justiça. Doutor Pedro, hoje também tem cerimônia na Câmara dos Deputados da publicação Memorial da Verdade. Na sua opinião, qual a importância de retomar essa discussão e esclarecer ponto a ponto os diversos processos e ações contra o presidente Lula e que foram todos, né, anulados pela defesa? Tem uma eficácia imediata que é muito relevante, que é reumanizar Lula no plano político. Nós já o reumanizamos no plano jurídico. Ele passou a ser visto como um ser humano, tratado como um ser humano pelo sistema de justiça. O artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o que torna qualquer um, a observação dos direitos humanos, é o que torna qualquer um ser humano sob o ponto de vista jurídico. O artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos diz que todos temos direito a ser submetidos a julgamentos justos por um juiz imparcial. Lula não tinha esse direito sendo observado. Então ele foi reumanizado ante o sistema de justiça. Agora nós precisamos reumanizá-lo politicamente. Mostrar para as pessoas que essas imprecações feitas contra ele, de corrupção, corrupto, etc., não apenas é falso. Quem elege o inimigo o nomeia. Lula foi tratado pelo Estado como inimigo e, ao nomeá-lo, desumaniza. E Lula foi desumanizado. Ou seja, não é que Lula foi tratado de alguma forma especial por ser ex-presidente. Não, ao contrário. Ele foi tratado não além da sua condição humana, ele foi tratado aquém da sua condição humana. Ele foi tratado como um ser não humano pelo sistema de justiça, foi tratado como um inimigo. Então é importante fazer essa demonstração de que ele foi tratado como inimigo, né? E como inimigo, ele não teve direito a uma proteção jurídica e política mínima que qualquer ser humano tem direito, né? Ele foi um perseguido político pelo Estado, foi um preso político, né, no período que ele teve preso. É isso que nós temos que demonstrar. A finalidade primeira é reumanizar Lula, mas há uma finalidade muito maior nesse trabalho, que é evitar que isso volte a acontecer com qualquer outra liderança política progressista no futuro. É tentar evitar que isso volte a acontecer. A gente fazer agora um trabalho diferente que a gente fez no fim da ditadura, né? Nós não conseguimos ser eficazes no nosso trabalho de evitar que um sistema autoritário voltasse a ocorrer. Hoje nós estamos vivendo um sistema autoritário. Não uma ditadura, mas um sistema autoritário, né? Então nós temos que evitar que um outro líder político progressista seja desumanizado e perseguido pelo sistema de justiça. E esse trabalho é muito importante para o futuro, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Um registro histórico. Para quem está chegando agora, eu converso com o jurista Pedro Serrano. Ele é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e especializado em direito constitucional. Doutor Pedro, tem aqui mensagem da Josi Negreiros, grande jurista, Pedro Serrano, bem... Agora é privilégio ouvi-lo. Desculpa. Luiz Felipe Peralta diz: o autoritarismo tem intensificado sua liquidez, se expandindo por todas as áreas. Como lutar contra este comportamento? Ele é mais difícil de ser combatido. Não acredito que apenas reformas bastariam. O comentário do Luiz Felipe. Ele pergunta aqui qual a maneira mais eficaz de lutar contra esse comportamento. Olha, sinceramente eu não sei. É algo novo na humanidade. Você sempre teve medidas de exceção no interior da democracia, mas você nunca teve uma estrutura política, vamos dizer, onde o vértice da ação política autoritária de Estado é líquida e produzida por medidas de exceção. Então é muito difícil, porque são medidas autoritárias mais difíceis de serem identificadas, né?
porque o soberano é líquido, uma hora é o executivo, outra hora é o judiciário, outra hora é o legislativo, e assim vai, né? E por outro lado, o inimigo também é líquido. Uma hora é a liderança política, outra hora é a liderança do movimento social, outra hora é o advogado, o jornalista, e mais quem for uma ideia, pode ser um inimigo do Estado. Então você tem uma dificuldade de identificar, ele é uma forma mais aperfeiçoada de autoritarismo. Os autoritários aprendem, né? Ele é uma forma que media com as formas da democracia, retirando da democracia o seu conteúdo material, né? Então ela é muito mais difícil de ser identificada, é muito mais eficaz, ela é seletiva, ela não precisa suspender direitos da sociedade como um todo. Ela suspende os direitos e a condição humana apenas de quem ela persegue, é mais cirúrgica, né? Então é uma forma muito difícil de combater, nós temos que estar muito mais atentos, conversando entre nós, dialogando e procurando ter o espírito aberto face à realidade, né? Não ficar com wishful thinking, quer dizer, você ficar vendo a realidade como você deseja, ver como ela é, né? Em suma, agora, qual a ação política necessária para combatê-lo? Eu acho que tem uma série de ações. Tem no plano institucional, sim, eu ainda acho que vale o plano institucional. Nós conseguimos anular o julgamento de Lula no Supremo, uma ação institucional, né? Então é possível combatê-lo pela via institucional. Mas acho a via política, o povo na rua, a ação política direta, essencial para combater esse modelo de autoritarismo. Sem isso, nós não vamos conseguir. Só a ação institucional ela é fraca e ineficaz. E em 2019, quando o presidente Lula foi solto, o STF foi acusado de ter alterado a lei e os ataques, né, foram intensificados naquele momento. Eu queria que o senhor explicasse qual foi o entendimento da Corte e por que essa tese de mudança da Constituição não tem fundamento. Eu tive dificuldade de ouvir. Você pode repetir, por favor? Posso. Eu estava falando sobre a decisão de 2019 que solta o presidente Lula, que o senhor acabou de mencionar, e naquela época os ataques ao STF eles se intensificaram por parte, né, desse lado mais extremista, mais radical. E eu queria que o senhor explicasse qual foi o entendimento daquele momento na Corte e por que essa tese de mudança da Constituição para soltar o Lula, que foi muito falado no momento, não tem fundamento. Não tem, porque tratava-se da questão do segundo grau de jurisdição, essencialmente, né? A questão de você poder aprisionar ou não as pessoas por culpabilidade após segundo grau de decisão. Primeira coisa que tem que ser explicada, não é que as pessoas não podem mais, a partir dali, serem aprisionadas antes de uma decisão final da justiça. Elas podem, sim, como prisão cautelar. Aliás, hoje no Brasil há um abuso no uso de prisões cautelares. Nós temos gente presa preventivamente numa quantidade maior do que o número de aprisionados no estado de São Paulo, que é o estado que mais aprisiona. Isso é gravíssimo. Nós temos quase 40% da nossa população aprisionada, presa preventivamente. Mas, de qualquer forma, o que já fomos até punidos pela ONU e pela OEA por isso, né? Porque a pessoa está presa sem direito de defesa, né? Mas, de qualquer forma, é possível você prender pessoas nessa situação, né? A decisão do Supremo não mudou nada nesse aspecto, né? O que ela mudou foi dizer uma coisa que a Constituição diz claramente, né? Que para a pessoa ser considerada culpada, tem que ser uma decisão definitiva do Poder Judiciário, não pode ser uma decisão provisória. Isso me parece óbvio. Se qualquer um de nós aqui que estiver me ouvindo for processado algum dia na vida, vai querer só ser considerado culpado depois de ter uma decisão definitiva do Poder Judiciário. E não uma decisão provisória, né? E a Constituição dá esse direito ao cidadão, né? Nós temos uma série de falhas em termos humanísticos e de direitos no nosso sistema de processo penal, né? Uma série de falhas. Por exemplo, no Brasil, o mesmo juiz que conduz o inquérito é o juiz que conduz o processo. Os países civilizados não é assim. O juiz que conduz o inquérito é um e outro juiz vai conduzir e julgar o processo, né? As pessoas falam, nos Estados Unidos tem o cúmplice, a pessoa é presa com o segundo grau de jurisdição e tal. Mas nos Estados Unidos, para o sujeito ser processado, um grande júri de 21 jurados tem que autorizar que ele seja processado, e depois disso ainda vai para o juiz, que caso o júri tenha autorizado, o juiz pode não autorizar o cara a não ser processado. Tem um duplo grau de jurisdição já na decisão dele ser processado, não é condenado. É só pelo fato de ser processado. Então, ou seja, cada país
tem o seu sistema de garantia de direitos. A forma que o Brasil adotou foi só considerar o sujeito culpado e prendê-lo após o que nós chamamos no direito de trânsito em julgado, após uma decisão definitiva. Não prender ninguém por culpa, né, por conta de uma decisão provisória. Não considerar ninguém culpado de algo por uma decisão provisória. Né? E isso é uma garantia que o sistema penal brasileiro, de processual penal brasileiro do plano constitucional tem, né? E é uma das poucas, porque nós não temos muitas. O Brasil é um país pobre em garantias, né, no plano processual penal. Né? É uma legislação processual penal muito antiga, inadequada, autoritária. Então, na realidade, retirar esse direito praticamente reduziria o processo penal brasileiro a um patamar incivilizado na relação contra os cidadãos. E foi retirado esse direito, ele foi retirado por um período e a Corte voltou atrás corretamente para fazer cumprir a Constituição. A Constituição não estava sendo cumprida, né? A Tânia Oliveira diz aqui, Pedro Serrano, sempre genial. Temos mais mensagens aqui. A Minnesota diz, a grande mídia ajudou... Oi? A Tânia é amiga, por isso que fala isso aí. A Tânia é amiga. Mas ela te admira muito, que ela já me falou. A Minnesota diz aqui... Eu admiro muito ela. Ela é uma grande amiga, viu, aqui do Jornal Rádio PT. A Minnesota diz aqui, a grande mídia ajudou a construir todo esse ódio contra o PT. E o Expedito Batista concorda com o senhor, ele diz que a gente vive uma ditadura moderna. E aí tem a ver muito com a próxima pergunta, essa parte da mídia também, toda essa campanha. Até que ponto poderá ir essa perseguição jurídica ao PT e ao Lula? Em uma eventual candidatura e eleição à presidência, ele deve continuar sendo alvo de seguidos processos e ações, doutor Pedro? Olha, eu creio que sim. Nós estamos, ele falou ditadura moderna, eu prefiro usar o nome autoritarismo líquido, porque a ditadura tem um certo sentido na tradição do direito e da teoria do Estado, mas eu entendo o que ele quer dizer e concordo. Né? Agora, o antipetismo, nós temos que entender o quadro que ele se situa. Né? E tem várias razões do porquê que ele ocorre. Uma delas, o crescimento da nova direita. Né? Se chama nova direita, que é uma nova forma de conservadorismo, e que cria... vamos dizer, a característica da extrema-direita é sempre criar fantasmagorias, né? Quer dizer, criar caricaturas, né? Reducionista da esquerda e mesmo dos liberais. Né? Então, por exemplo, no passado era a figura do comunista. Né? Se você for visitar o Museu do DOP, você vai ver que comunista, na realidade, era qualquer um da sociedade civil. Eram os comunistas mais um monte de gente. Né? Eram os comunistas mais... democratas, os padres, os jornalistas, os advogados, né? Esses foram os perseguidos pela ditadura. As pessoas da sociedade civil que eram indesejadas ou indesejáveis pela ditadura, né? Pelo regime militar. Né? Por exemplo, para você ter uma ideia de onde chega isso que eu estou falando, quando eu estudava aqui em São Paulo, na magistratura de São Paulo, eu estudei na faculdade no final da ditadura, no comecinho da década de 80, não haviam mulheres que ingressassem no concurso para juiz. Ou seja, as mulheres eram indesejadas pela ditadura para efeito de ocupar funções relevantes como a de juiz. Né? Era um sistema estruturalmente machista, intensamente machista. Né? Não é só uma questão, hoje em dia se coloca errado para a juventude. Né? Se retrata aquele período histórico, por isso que uma parte da juventude gosta desses sistemas autoritários. É porque se retrata como se fosse uma luta entre militares do poder e guerrilheiros combatendo esses militares, quando não é verdade. Né? Era a sociedade de um lado e meia dúzia de militares no poder do outro. Uhum. Né? Então é isso que nós tínhamos, né? Quer dizer, onde havia uma série de comportamentos agressivos à sociedade civil. Né? Mas havia a figura do comunista como sendo o inimigo central, né? E a caricatura criada desse comunista, desse conceito, que, na realidade, comunista não era comunista de fato, era uma série de outras pessoas. Né? E a mesma coisa acontece com o antipetismo. Ele é uma caricatura criada pela extrema-direita hoje para criar a figura do inimigo. Né?
através de uma série de fake news, de uma construção errada, subjetiva a respeito da realidade, estritamente ideológica, né? Então ele tem essa função de criar uma figura do inimigo, e aí ao criar a figura do inimigo se o desumaniza, né? O petista hoje em dia é muito semelhante, não é a mesma coisa, não estou querendo dizer que é a mesma coisa, mas no plano da linguagem ele é muito semelhante ao judeu na Alemanha nazista, né? Quer dizer, é o sujeito que é posto como inimigo da sociedade, né? Por razões ficcionais, por razões paranoicas, por razões, vamos dizer, psicóticas, delirantes dessa extrema-direita, e que acaba contaminando uma parte da sociedade, né? E tratar, vamos dizer, os governos do PT como governos corruptos, que não foram, pode até ter havido corrupção nos governos do PT, como há em qualquer governo, mas não foram governos corruptos. Tratá-los como governos corruptos fortalece essa noção do petista como inimigo. No Brasil, especificamente, o que sempre houve foi uma deslegitimação da esquerda, mesmo a esquerda democrática, sempre foi deslegitimada para participar da democracia. O sonho da elite brasileira é ter uma democracia de direita e controlada, ou seja, uma não democracia. Então, a esquerda nunca foi legitimada para participar do jogo político. O que nós temos que convencer aquelas pessoas mais à direita, mais ao centro, que são, vamos dizer, abertas à democracia, são humanistas, é demonstrar que sem esquerda democrática, hoje no Brasil, sem PT, não há sociedade livre, não há sociedade democrática. O PT é essencial para que exista democracia e sociedade livre. A mídia precisa estar atenta a isso, né? A mídia tem sido um dos principais agentes autoritários que nós temos no país, né? Uma coisa é você ter críticas ao PT, não votar no PT, não gostar do PT. Outra coisa é ser antipetista. Antipetista é algo próprio do fascismo, né? É algo próprio da extrema-direita. É a defesa de um sistema autoritário e de uma sociedade não livre, né? Nós temos que transformar o Brasil numa sociedade verdadeiramente livre e num Estado democrático. E uma das formas de contribuir contra isso seria a mídia e as pessoas que não são petistas, que não gostam do PT, contribuírem também se pondo contra o antipetismo. Uma coisa é não gostar do PT, é não votar no PT, é votar em outros partidos. Outra coisa é ser antipetista. Quem é antipetista está querendo produzir um sistema não democrático, uma sociedade que não é livre. No Brasil, não há como haver democracia sem a participação ativa da esquerda democrática, hoje, no quadro político de hoje, sem existir e sem agir o PT. Sem o PT estar atuante na sociedade, não tem como você ter uma sociedade livre no Brasil hoje. Com essas palavras, a gente encerra. Eu agradeço muito a sua participação, doutor Pedro Serrano, pelas suas contribuições aqui hoje. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. A gente vai ficar sempre muito feliz em receber aqui as suas contribuições e tanto conhecimento sobre a Constituição, sobre o direito. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. E eu dou bom dia para o chanceler Celso Amorim. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um prazer, Amanda. Bom dia a todos, bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio PT e de todos que nos escutam e veem. Maravilha. O governo Bolsonaro optou por uma política externa movida exclusivamente por motivações ideológicas, né? Sem nenhum compromisso com os interesses nacionais, né? Uma escolha inédita, assim, na política internacional. Enquanto o Trump presidiu os Estados Unidos, a agenda brasileira era praticamente toda em adesão aos Estados Unidos. Quais são as principais consequências dessas escolhas para o Brasil no cenário internacional? Não, as consequências lamentáveis, todas elas, poderiam ser resumidas assim num isolamento, né? Aliás, eles próprios disseram que se o Brasil fosse pária, estava tudo bem. Então, o Brasil é pária, né? Quer dizer, o Brasil, isso ficou muito ilustrado agora no discurso do Bolsonaro na ONU,
sempre o discurso do Brasil muito esperado, né? O primeiro orador, uma tradição que vem desde Oswaldo Aranha, e hoje é um discurso beira o ridículo, porque é lamentável no conteúdo, mas na forma beira o ridículo. Ele não sabia nem onde estava, ele parecia estar falando para um grupinho dele numa cidade do interior do Brasil, ou sei lá de onde, né? Sem nenhuma... Não falou dos grandes problemas mundiais, só procurou se justificar. Então, o Brasil... Amanda, deixa eu mencionar uma coisa, só para você ter uma ideia desse grau de isolamento, e em grande medida um isolamento autoimposto, que é uma coisa absurda. Houve há pouco uma cúpula dos países latino-americanos e caribenhos, a CELAC, uma instituição, é um fórum, na realidade não é uma instituição, um fórum que foi criado a partir de uma iniciativa do Brasil. Em 2008, o presidente Lula convidou todos os presidentes da América Latina e Caribe que vieram a Sauípe, na Bahia, e nós fizemos, então, a primeira reunião, primeira cúpula, mas primeira reunião, porque nem sequer havia em outro nível, de países latino-americanos e caribenhos, sem a tutela dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da China, ou de quem quer que seja, né? Só nós fizemos isso. Isso aí resultou na criação de não chega a ser uma entidade, porque não é juridicamente uma entidade, mas de um foro mais ou menos permanente, que é essa CELAC. Bom, o México agora, que está com o governo progressista, faz uma reunião da CELAC, e o Brasil é o único país da América Latina e Caribe que não vai. Isso eu nunca vi, nem nos governos militares. Olha, eu não tenho nada a dizer de positivo nos governos militares, eu fui demitido da presidência da Embrafilme numa certa época, mas, gente, isso não existe, nunca existiu na diplomacia brasileira. Obviamente nós vamos mudar isso, mas vai dar um trabalhinho. Vai, com certeza. O Fábio Donato, que é um internacionalista, ele pergunta se existe a perspectiva de finalização do acordo entre a União Europeia e o Mercosul durante o mandato do Jair Bolsonaro e quais os ganhos políticos de Bolsonaro com essa finalização desse acordo. Eu não creio que isso seja possível. Eu acho que é cada vez mais difícil. Eu acho que muitos europeus, alguns até por outros motivos, mas de qualquer maneira muito preocupados com a questão climática, com o descaso pela Amazônia, as mentiras que são ditas a respeito, porque é diferente você dizer, olha, está queimando, estamos fazendo o possível, né? Mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é o contrário, está queimando e deixa queimar. E a cada ano piora. Então, só por essa razão, eu já acharia que esse acordo não vai prosperar. Agora, esse acordo é um acordo complicado, porque ele foi fechado às pressas. Um dos objetivos principais era fechar o acordo para ver se fortalecia o Macri, lá na Argentina, e ver se ele era reeleito. E você sabe que a pior coisa numa negociação é você ter pressa. Você ter pressa, além de outras fraquezas ideológicas, debilidades, etc. Então, eu penso que um governo, que eu espero que seja o governo do presidente Lula, nós todos esperamos, acho eu, embora ele não tenha declarado oficialmente ainda que é candidato, mas nós todos esperamos que no governo do presidente Lula a gente possa recompor esse acordo, de certa maneira, tendo até objetivos mais ambiciosos na questão de clima, mas, por outro lado, também fortalecendo a nossa capacidade de industrialização, de preservação de certa capacidade tecnológica, né, que esse acordo não oferece. Esse acordo é um acordo, digamos que, quase que sacramenta a desindustrialização do Brasil. E o Brasil, né, o brasileiro lembra muito bem do posicionamento do Brasil na época dos governos do PT, como a gente era mais respeitado, como havia, de fato, um posicionamento de um país com grandes lideranças, né, com interesses nacionais sendo, de fato, defendidos. Aí eu te pergunto, existe uma ala ideologizada no Itamaraty, de fato, ao estilo do Ernesto Araújo? Essa é uma pergunta. E quais os fundamentos e objetivos dessa ala, e como é que ela coexiste com a tradição diplomática brasileira? Como é que essas coisas coexistem dentro do Itamaraty? Deixa eu te dizer, o Itamaraty é como se fosse um violino. É um violino. O violino tem que ser bem afinado e a partitura da música tem que ser boa. E o executante também. Então, essas três últimas condições não são boas no momento. Então, eles são funcionários, né? Eu acho que a maioria, pelo que eu conheço, eu tenho contato ainda com jovens diplomatas, mas também pessoas da minha geração, de gerações anteriores, a maioria dos diplomatas tem uma convicção da defesa do interesse nacional
na linha da Constituição. Eu não vou dizer que todos eles pensam como o PT, ou como eu penso, não é? Exatamente, mas eles são disciplinados e eu diria que o que eu posso dizer é o seguinte: eu vivi, independentemente só do período que fui ministro, um total de mais de 50 anos no Itamaraty, sem contar ainda o que eu acompanho depois de aposentar. Eles se sentiram muito felizes no governo Lula, porque por causa disso que você está falando, eles sentiam o Brasil respeitado. Eu ouvi muito depoimento de embaixador que não necessariamente era filiado acho que aliás eram muito poucos, mas digamos que era mais diretamente simpático ao PT, muito depoimento de, puxa, eu fui a uma reunião de empresários na União Europeia e tal, só convidaram ao Brasil, país não europeu. Quantas vezes eu vi isso? Quer dizer, quantas vezes os diplomatas se sentiam valorizados, os embaixadores brasileiros, os diplomatas em geral, valorizados, porque a política brasileira era uma política importante, que representava a justiça social, que defendia o combate à fome e à pobreza, que fazia a integração latino-americana, que ajudou a criar os BRICS, que tinha uma política para a África. Sei, é muito longo enumerar isso tudo. Mas eu acho que isso dava, digamos assim, também um sentido de satisfação profissional aos diplomatas. Eu fui embaixador antes. Eu não vou dizer que nos governos anteriores, nada é parecido com o governo atual. Isso não tem nada igual. Mas o Brasil, sim, é um país grande, sempre despertou interesse, etc. Mas a diferença foi muito grande. No governo Lula, como você e Dilma, mas eu falo mais do governo Lula, no caso da política externa, porque acompanho mais de perto, o Brasil era convidado para qualquer reunião importante, era a reunião do G8, mais 5, o Brasil participou da criação do G20, o Brasil criou os BRICS, o Brasil era convidado para trazer. As pessoas acham, o Brasil se mete no Oriente Médio. Não, nós éramos chamados. Eu me lembro, por exemplo, do embaixador egípcio, do ministro egípcio, dizer assim: Celso, peça ao Lula para ligar para o Shimon Peres, que era o presidente na época. Não subestime a importância do Brasil. Quer dizer, então é isso, o Brasil era isso, o Brasil era visto dessa maneira. E promovendo aqui a integração, defendendo o Mercosul, enfim, eu não vou me estender porque é muito longo. Então isso eu acho que vai voltar. Agora, eu acho, quero só dizer essa coisa, o principal ativo que você tem na diplomacia, claro, além dos atributos do tamanho do país, essas coisas todas, de população, cultura, etc., é a credibilidade. E essa credibilidade é preciso que o Lula ou alguém como o Lula assuma o poder para a gente poder recuperar isso rapidamente. Porque senão vão ficar pensando, mas o Brasil já foi assim, com o Bolsonaro foi assim. Será que ele volta? Então a gente precisa realmente de um governo como foi o governo do presidente Lula. Falando nisso, os BRICS eles se mantêm como um bloco relevante e numa possível virada, né, hegemônica para a China, que é o que está acontecendo agora. Como é que o Brasil pode se posicionar como um ator de maior relevo? Isso a gente pensando numa perspectiva de sair, né, dessa obscuridade do governo Bolsonaro. Olha, o mundo está passando por grandes mudanças, não é o caso aqui de eu fazer uma longa exposição geopolítica, mas a ascensão da China certamente é o fato mais relevante, mas também há outros fatos relevantes, a crise do capitalismo neoliberal, a manutenção da assertividade da Rússia em termos até militares em alguns casos. Enfim, há muitas mudanças no mundo. A União Europeia sem o Reino Unido por um lado, digamos assim, é menor, mas por outro lado mais coesa. Então, e a América Latina hoje dá uma oportunidade também de trabalho conjunto que nós não tínhamos. Então eu quero dizer, de maneira muito resumida, que a China é um parceiro formidável para o Brasil. A nossa parceria aumentou muito, ela já existia, mas ela foi criada, inclusive até a honra de ter participado um pouco da criação da parceria estratégica do governo Itamar. Mas ela foi imensamente fortalecida no governo Lula, se desenvolvida, abriu outros campos. Enfim, eu acho que é um parceiro formidável. Agora, eu acho que não cabe ao Brasil estar fazendo opções. O Brasil tem que trabalhar com todos os países. Aliás, o Brasil, junto com a América Latina e Caribe, ou com a América do Sul, de maneira mais concentrada, se posicionar nesse mundo complexo. Eu não acredito em Guerra Fria, eu acho que isso não vai ocorrer, porque Guerra Fria era muito diferente, eram dois mundos totalmente separados. Hoje a China e os Estados Unidos estão muito imbricados economicamente. Agora mesmo teve um problema grave com uma empresa, enfim, uma empresa com investimentos variados chinesa, e isso causa pânico nos mercados no mundo inteiro. Então não é mais. Isso não acontecia entre Moscou e Washington no tempo da Guerra Fria. O mundo é diferente. Agora há uma rivalidade econômica
Brasil tem que estar consciente disso, mas não tem que estar fazendo opções, escolher sempre o que for melhor para nós, o que estiver mais de acordo com os nossos objetivos, e sempre que possível fazer isso junto com os nossos parceiros do Mercosul, da América do Sul e da América Latina e Caribe, porque isso é bom para todos. Tem aqui os comentários, o Pedro Bicudo diz, nossa, como está ótimo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. A Josi Negreiros diz, salve o nosso querido grande ministro, o diplomata dos diplomatas, Celso Amorim. Fica aí o recado do nosso público, carinho. Falando nessas novas alianças, nessa cooperação, né, que visa maior interesse nacional. Como a cooperação Sul-Sul serviu para projetar a imagem do Brasil nos países africanos, e eu queria saber se ela sempre foi bem-vinda ou vocês enfrentaram resistência, houve receio em algum momento? Olha, Amanda, nada é fácil na política internacional e nada é fácil na diplomacia, mas eu vou lhe dizer uma frase que não é minha, é de um africano que infelizmente já faleceu, um professor, um homem muito de grande distinção e que foi inclusive autodirigente da Convenção de Biodiversidade, chamado Calestos Juma. Ele dizia, mas isso depois do governo Lula ter feito o que fez. Eu conheci, aliás, um pouquinho depois de terminar a minha gestão no Ministério das Relações Exteriores, quando terminou o governo Lula. Calestos Juma dizia o seguinte, para cada problema africano há uma solução brasileira. Uma frase mais convidativa do que essa para você participar. É preciso que haja governos muito cegos para não perceber o imenso potencial que isso tem para o Brasil, não só pela importância, veja bem, primeiro para o reencontro do Brasil consigo próprio. Né? A querida Matilde Ribeiro, que acaba de ganhar um doutorado honoris causa, ela uma vez me disse uma coisa que me sensibilizou muito, que a política africana do governo Lula ajudou nas ações afirmativas internas. Então, é o Brasil se encontrando consigo próprio. O Brasil é 52%, e temos que recompor, porque, infelizmente, já começaram a fechar embaixadas, não se dá atenção. Né? O Brasil era convidado para a reunião da União Africana, era convidado para tudo. Né? Claro que a gente sabe que os recursos nossos não são infinitos, mas dá para fazer muita coisa em benefício deles e em benefício nosso. Nossa, as pessoas não pensam que foi só bondade, e foi bondade, em parte, no bom sentido da palavra, sem ser ingênuo, né? Mas, enfim, no sentido assim, de uma política de cooperação, mas também resultou em assim, espaço de 6, 7 anos, depois veio a crise de 2008, teve que recuperar. Mas, mais ou menos, dizendo assim por alto, não estou errando, as nossas exportações para a África aumentaram assim, de 4 a 5 vezes. E não é dizer que é 4 a 5 vezes, porque era muito pouquinho antes, não. 4 a 5 vezes, e fez com que a África, como um conjunto, se você imaginasse a África como um país, fosse o 4º parceiro comercial do Brasil, abaixo da China, Estados Unidos e Argentina, na frente da Alemanha. Então, gente, as oportunidades são enormes, né? Sem falar nos investimentos, e na área cultural, no contato humano, no aprendizado que a gente tem também ao tratar com os africanos, que têm até maneiras, às vezes, de solucionar problemas que nós ainda estamos atrás deles. A União Africana avançou muito mais do que a CELAC, por exemplo. Exato. Aqui tem outra pergunta de uma outra internacionalista, a Rebeca Borges. Ela pergunta se o senhor vê um fortalecimento dos atores subnacionais, né, os estados, municípios, prefeituras, em políticas públicas no cenário interno do Brasil, mas principalmente no cenário externo, nesse contexto, né, de enfraquecimento da credibilidade do Brasil. E como é que o senhor enxerga essas mudanças e perspectivas no futuro? Eu acho que isso é uma tendência estrutural inevitável. Eu acho que é positivo, mais contato entre as sociedades civis, mais contato entre... Tem várias organizações, agora eu não saberia enumerar, nem poderia enumerar todas, mas as principais cidades, as principais... há reuniões também em nível de outros níveis, sobretudo em questões importantes como clima, questões de saúde. A participação desses órgãos são fundamentais. Nós sabemos o papel fundamental que tiveram e tem os governadores de estado, né, os nossos, mas até outros de outros partidos, no Brasil, nesse período de negacionismo que a gente passou. Então, isso é muito importante. Claro que é muito melhor quando você tem o governo da União funcionando bem, porque aí você faz tudo isso coordenadamente. Quando se trata, sei lá, um empréstimo do Banco Mundial, vamos dizer, você precisa também do aval da União. Isso não somos nós que inventamos, é assim, as coisas passam dessa maneira. Então, eu acho que é muito bom que haja esse contato das pessoas que estão envolvidas diretamente, das pessoas, até
até em outros níveis, viu? Assim, as associações, por exemplo, das comunidades. Há muitas questões que são muito específicas, que as pessoas aprendem muito entre si, mais do que, digamos, os governantes, os políticos e os burocratas podem dizer. Então, acho fundamental. Agora, claro que nesse período que nós estamos vivendo, isso é quase que, digamos assim, um respiro em relação ao sufoco da União. O ideal é que você tenha uma cooperação e que as coisas tenham, digamos assim, para usar uma palavra que eu nem gosto muito desses neologismos, mas, digamos, uma sinergia, vamos dizer, entre a União e os estados, os municípios. Uma última perguntinha aqui antes da gente se despedir é do João Ricardo Roque. Ele pergunta se a crise da construção naval entre França e Austrália, criada pelos Estados Unidos, afeta de alguma forma o BRICS, principalmente pela aproximação geopolítica da China e Austrália. Não há aproximação política da China com a Austrália, ao contrário, está havendo uma diferença. Esse acordo que acabou de existir entre os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália tem um impacto, sim, na construção naval francesa, principalmente, que é nosso fornecedor também, fornecedor de tecnologia, porque eles iam vender um número importante, acho que 10 ou 12 submarinos, estavam negociando convencionais para a Austrália e foram deslocados por essa oferta norte-americana, esse contrato norte-americano, deslocado de maneira brutal, né? Há uma crise, inclusive, dentro das relações entre até a Europa como um todo, porque de alguma maneira eles... Enfim, essas coisas são limitadas, nós estamos um pouco tão solidários com a França. E a França aposta muitas fichas na Europa. Agora, a França é um parceiro estratégico do Brasil. Durante o governo Lula se construiu uma parceria formidável. A França transfere para o Brasil tecnologia para a construção do submarino nuclear. Isso é uma coisa... Não tem, eu acho que, outro exemplo no mundo equivalente entre um país desenvolvido e um país em desenvolvimento. Então, nós queremos manter essa parceria, desenvolvê-la, e isso, evidentemente, vai contra tudo que o governo Bolsonaro tem feito, que é um alinhamento automático com os Estados Unidos, que poderia acabar resultando, espero que não aconteça isso, num afastamento de outros parceiros, não só de China, como se fala, mas de outros países do mundo ocidental, como a França. Para nós é muito importante a parceria com a França. Eu fui ministro da Defesa também, como você sabe, do governo Dilma, com muita honra. Esse acordo precede o governo Dilma, mas nós continuamos, aprofundamos, mantivemos. E esse, digamos assim, dos projetos de defesa que o Brasil tem vários, né? Que foram, o governo Lula e Dilma foram os que mais investiram na defesa do país, mais investiram em tecnologia para a defesa do país. Não há comparação, é só olhar as estatísticas, não tem essas coisas, os números, como dizer, os números não mentem, os mentirosos mudam os números, mas de qualquer maneira basta olhar os números reais. Mas enfim, só para dizer que essa parceria é muito importante, ela é provavelmente a mais importante parceria que a gente tem na área de defesa e terá que ser mantida e recuperada. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no jornal, a sua disponibilidade de responder as nossas perguntas, desejar um ótimo dia e aguardar uma segunda participação aqui com a gente. À vontade, quando você quiser. Bom dia. Bom dia, obrigada. Rádio PT. Aqui toca democracia.